Fala pessoal, Anderson Fernandes aqui da Taxus Contabilidade. Nesse vídeo eu vou explicar para você sobre todas essas mudanças em relação à lei da terceirização, ok? E eu quero dizer uma coisa para você, olha, o vídeo ele é um pouco mais extenso porque eu vou falar todos os detalhes de uma forma bem prática para você. Então se você é empresário é importante que você assista o vídeo inteiro. Porém, eu vou deixar o vídeo aqui embaixo na descrição em partes, caso você queira somente ali uma parte específica que fala sobre a lei da terceirização, então você vai poder então assistir de forma blocada também, se assim desejar, tá bom? Então aqui na descrição do vídeo aqui no YouTube tem essas informações. Então vamos lá. Primeiro ponto que eu quero citar, sobre a questão do trabalho temporário. O trabalho temporário, ele aumentou para 180 dias, com a possibilidade inclusive de ter uma prorrogação de mais 90 dias. Então isso, por exemplo, pode dar um pouco mais de flexibilidade nas relações em relação à contratação do temporário. O ponto alto da mudança na legislação, só lembrando que para que isso possa vigorar, tem que ter a sanção presidencial, o que provavelmente vai acontecer e talvez o momento que você assistir esse vídeo já aconteceu, tá bom? A questão da terceirização das atividades, tanto atividades fim como as atividades meio. Então, anteriormente, o que era possível, por exemplo, terceirizar seria, por exemplo, uma atividade de vigilância. Se eu tenho, por exemplo, uma indústria, eu contrato um vigilante, eu contrato um profissional de limpeza. Eu não podia terceirizar as atividades que eram relacionadas com a minha empresa. Por exemplo, os profissionais que trabalham na área da produção. Agora, com essa nova legislação, aí há essa possibilidade. Agora fique atento, porque está se falando muito sobre a questão da perda de direitos, então eu vou falar especificamente sobre esse aspecto da perda de direitos trabalhistas. O que funciona com a mudança? A questão da responsabilidade. A responsabilidade passa a ser subsidiária. Então o que significa a responsabilidade subsidiária? Caso, por exemplo, o terceirizado não pague os direitos trabalhistas ou o funcionário da empresa terceirizada abra uma ação para a empresa que contratou ela, que está fornecendo essa atividade para uma empresa maior, então nesse caso aí, se esse funcionário, por exemplo, não tiver ali condições de receber aquele valor, então a empresa contratante vai responder depois de esgotadas as alternativas desse funcionário, ok? Então não é uma responsabilidade solidária. Na responsabilidade solidária, seria uma responsabilidade onde ambos são responsáveis por aquela obrigação. Na responsabilidade subsidiária, então, seria como se fosse ali uma responsabilidade complementar. Se você não tiver, por exemplo, êxito, se você for funcionário, de receber seus direitos trabalhistas, nesse caso ali, a empresa contratante seria acionada. Só que no caso ali de entrar com o processo, ali a solicitação vai ser simultânea, então ela pode acontecer de forma simultânea. E, inclusive, a empresa que contrata, tá? A empresa contratante pode responder com seus bens, caso a empresa contratada não tenha bens a responder. Então, o funcionário abriu ação contra a empresa contratada, que é a terceira, e aí essa terceira, depois de esgotado ali a ação, não pagou essa ação, não tem bens, no caso a empresa contratante pode responder com seus bens por conta dessa ação, tá bom? Então isso é uma coisa importante em relação a isso. Um outro ponto que deve ser considerado é a questão do INSS. Em relação ao INSS, então foi mantida a retenção de 11%. Essa retenção de 11% serve para garantir que vai haver o recolhimento desse INSS. Então, na fatura da terceirização, há o desconto de 11%. Esses 11% vão ser ali depois compensado pela empresa contratada sobre os valores que ela teria de pagar de INSS. Essa é uma coisa que já existia antes, simplesmente foi mantida agora com a ampliação dessa legislação. Agora vamos falar de um ponto polêmico de tudo isso aí, que é a questão dos direitos trabalhistas. O que os trabalhadores mais vão reclamar é a questão de perder os direitos trabalhistas, principalmente pela questão da pejotização. Então, na prática, o que isso significa? Como você pode agora terceirizar atividades que são atividades fim, então você pode ampliar muito mais as possibilidades, por exemplo, que você tem de contratar os seus próprios funcionários. Então, nesse caso, por exemplo, um funcionário que presta uma atividade dentro da sua empresa, ele poderia se tornar um PJ. E, consequentemente, há o entendimento de que ele perderia os seus direitos trabalhistas.
É importante que você saiba que o próprio mercado vai regular essas ações. Por exemplo, não tem lógica, vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho um funcionário que eu pago, por exemplo, para ele 3 mil reais, ok? Aí eu pego esse funcionário pelos mesmos 3 mil reais, transformo ele em PJ. Primeira coisa que será que esse funcionário vai aceitar esse tipo de situação? Será que o mercado vai aceitar esse tipo de situação? Na prática, o que aconteceria, por exemplo, é que esse PJ, ele teria um acréscimo no seu rendimento, mesmo ele se tornando ali um profissional que passa a prestar serviços para a empresa, mas ele teria um acréscimo no rendimento mensal para haver uma espécie de compensação em relação à questão trabalhista. Então, isso deve ser levado em consideração. Por quê? O próprio mercado vai regulamentar isso. Outra coisa que deve ficar claro, que esse funcionário que se tornou PJ, ou esse PJ que já foi contratado como PJ, ou os funcionários que são da empresa contratada, ou seja, da empresa terceirizada, eles não têm os mesmos direitos da empresa atual. Então, por exemplo, vamos imaginar ali uma montadora. Então ela contrata, por exemplo, ali um setor, alguns funcionários que são terceirizados. Esses funcionários não podem usar o refeitório, não podem usar, por exemplo, ali os mesmos direitos de benefícios que eles teriam, porém, esses benefícios serão assegurados pelo sindicato dessa empresa terceirizada. Então o que vai ter que ser visto? O acordo coletivo existente dessa empresa terceirizada e quais são os benefícios que esses funcionários vão ter. Esses funcionários não vão perder o benefício do 13º, das férias, porque são benefícios assegurados por lei, exceto se houver uma mudança futura na legislação trabalhista. Porém, talvez ali o vale-refeição que ele receberia seria menor. Talvez ali, por exemplo, se a empresa que contratou tem um ônibus próprio lá, um ônibus terceirizado para levar os funcionários, esse funcionário não vai ter acesso a esse ônibus. Então, essas questões vão ser regulamentadas baseado na legislação aplicável ali pela empresa terceirizada, ok? Então, isso é uma coisa que deve ser levado em consideração. Mas, fica garantido as questões relacionadas à higiene, a salubridade e a segurança no trabalho. Então, não tem, por exemplo, como eu contratar as pessoas para vir trabalhar aqui e eu simplesmente agora não tenho mais que me preocupar com as questões de segurança no trabalho. Não. Eu, como empresa contratante, eu vou ser obrigado a ter as mesmas seguranças de trabalho das empresas contratadas que estão dentro da minha empresa. Então, nesse aspecto, há ali um avanço que você que é funcionário, que está assistindo esse vídeo, tem que levar em consideração que o Brasil hoje vive um momento de extrema crise. E essa crise tem afetado as relações de trabalho. Se for possível, por exemplo, que você consiga continuar trabalhando, mas não numa função de emprego CLT, mas numa função de PJ, como talvez um microempreendedor, isso tem que ser visto como vai ser possível essa questão, porque existem algumas regras específicas ali sobre capital social e tudo mais, então isso não foi de fato regulamentado ainda, mas vamos imaginar, você pode trabalhar nessa posição, então você muda o patamar, só que você mantém a economia rodando, você mantém rendimentos, então talvez você perca direitos trabalhistas, esses direitos trabalhistas seriam substituídos talvez por uma remuneração maior no princípio, então o próprio mercado vai regulamentar isso, ok? Então nós temos que esperar para ver o que vai acontecer. A ideia que eu tenho em relação a isso, sobre o ponto de vista da crise que nós vivemos hoje, é que essa regulamentação toda vai beneficiar para melhorar esse aspecto de crise e vai dar mais flexibilidade, por exemplo, para que os funcionários possam ter trabalho. Então, talvez mude a relação de emprego, mas se consiga ter trabalho. Outra coisa também é que não há mais aquela obrigação de ser comprovado antecipadamente o recolhimento do FGTS e demais impostos ali pela empresa contratada. Então, para quem é funcionário, ele não teria, por exemplo, ali a garantia assegurada de que tem que ser feito esse pagamento. Mas olhando pelo modo prático, quando você pensa, por exemplo, que a empresa contratante, ela é uma empresa que vai responder subsidiariamente para o serviço da empresa contratada em relação à relação com os seus funcionários. Então vamos entender, empresa contratante contrata a empresa contratada e tem os funcionários da empresa contratada. Nesse caso, a empresa contratante responde de forma subsidiária. Se a empresa contratada não pagar os direitos dos funcionários, ela vai responder. Então, na prática, o que eu entendo é que vai continuar sendo exigido o pagamento das guias de fundo de garantia e demais guias para se liberar os pagamentos das empresas contratadas, ok?
porque senão fica um pouco mais inseguro a relação ali da empresa contratante em relação aos funcionários da contratada que está no meio dessa questão, tá? Então, há mudanças em relação às relações de emprego? Há mudanças. Agora, você que está nessa posição tem que olhar o quê? O que de fato isso vai interferir na sua vivência, no seu modo de agir, no seu modo daqui para frente. Se isso, por exemplo, vai trazer benefícios de ordem de aumentar as possibilidades de trabalho, essas mudanças podem inclusive ser positivas. Então, antes de olhar de forma negativa, então é bom ter uma visão mais clara de tudo isso que está acontecendo. Agora, obviamente, quem só olha pelo lado de empregado, aí se sente lesado nessa questão, então vai ter muita reclamação em relação a isso. Eu só quero deixar claro aqui a minha posição. A minha posição aqui é uma posição profissional, apresentando ali para vocês uma informação prática em relação a tudo isso que está mudando, para que você possa então ter condições de avaliar melhor tudo isso. Um outro aspecto que mudou é a possibilidade da quarteirização. É um termo que foi inventado que significa o seguinte: a empresa que contrata o terceiro, que contrata um outro terceiro. Então, esse outro terceiro seria o papel ali da quarteirização nessa cadeia toda. Então, o que isso muda? Na verdade, isso já existe na prática em vários aspectos. Por exemplo, na parte, por exemplo, de contratação de empreiteiras. Então, a empreiteira contrata lá um empreiteiro que contrata lá outros prestadores de serviços também como empreiteiros. Agora, isso fica regulamentado. Mas existe uma cadeia de responsabilidade. Então, a empresa terceira responde de forma solidária pela empresa que foi contratada por ela. Então, toda essa questão de responsabilidade deve ser levada em consideração. Porém, pode permitir mais oportunidades, mais criações de emprego e mais possibilidades de surgirem novos PJs para poder atender toda essa demanda. Também não foi anistiado as multas que foram aplicadas na legislação anterior. Então, aquelas empresas que foram consideradas irregulares, que hoje é calculado na ordem de 12 bilhões de reais, não houve essa anistia, porque isso poderia trazer um problema para o governo na devolução desses valores por essas empresas que sofreram autuações. Outra coisa importante que deve ser considerado, a questão do capital social. Então nós temos hoje a faixa de capital social que é necessário para se conseguir, por exemplo, trabalhar como terceiro. Então quem tem apenas até 10 funcionários tem um capital mínimo de 10 mil reais, de 10 a 20, 25 mil reais, de 20 a 50, 45 mil reais, de 50 a 100 mil, 50 a 100, 100 mil reais e acima de 100 funcionários, 250 mil reais. O que isso muda na prática? No texto original ali do projeto de lei, exigia-se que apenas as empresas terceirizadas só podiam ter o capital mínimo de 250 mil, de forma a assegurar, por exemplo, ali a questão financeira da empresa. Só que isso iria limitar muito os PJs, por exemplo. Como é que, vamos imaginar uma situação prática. Eu tenho um PJ, aí eu vou contratar esse PJ que vai fazer um serviço, só ele ou ele mais outra pessoa, na minha empresa. Ele precisaria ter um capital social de 250 mil, não tem cabimento. Então, nesse caso aí, ele passa a ser obrigado a ter um capital de 10 mil reais, o que é muito mais factível para esses PJs, tá bom? Então, esse aspecto também foi uma das alterações que teve. Os últimos dois aspectos que eu quero citar para você é em relação, primeiro, a questão do grupo econômico, que agora passa a ser permitido que as empresas que fazem parte de um grupo econômico, ou seja, têm sócios em comum, possam trabalhar nessa questão da terceirização. Isso deve influenciar o aspecto relacionado ali com planejamentos tributários. Nós só vamos saber isso na prática quando isso começar a ocorrer de fato e começar ali a entender como é que isso pode ser utilizado de forma benéfica ou não, ok? Então, ainda é a questão mesmo da legislação que está sendo aprovada. Agora, o que nós temos aí de importante é avaliar a questão dos benefícios como um todo que nós temos de tudo isso. Primeiro, nós temos o benefício da diminuição da judicialização, que hoje é muito grande nessas relações. Porque muitas vezes a pessoa que é contratada como PJ, aí ela depois move uma ação e essa ação dá um ganho de causa para ela, porque ela consegue comprovar ali uma relação de emprego. Com essa terceirização nessa forma, essa situação vai ficar muito mais clara, entendeu? Então, as obrigações e os direitos de cada uma das partes, os contratos passam a se tornar contratos civis, então isso se torna muito mais prático em relação a essa questão da judicialização. Eu vejo isso como um avanço positivo.
Outra coisa que eu vejo também é o momento da economia que nós vivemos hoje. Então nós vivemos um momento da economia onde nós estamos passando por uma crise econômica que tem afetado as relações de emprego. Isso é fato, isso não tem como mudar. Então, pessoas estão perdendo emprego, nós temos a maior taxa de desemprego da história e isso tudo pode ter um reflexo positivo com as possibilidades dessas pessoas que estão desempregadas de se tornarem, por exemplo, um PJ e continuarem trabalhando. Então o emprego acabou, mas o trabalho existe e esse trabalho pode então ser utilizado dessa forma. Outra coisa, por exemplo, permite, por exemplo, que um profissional que tem ali, vamos imaginar, o nosso caso aqui, né? Nós temos uma empresa de contabilidade. Então, permite que um profissional contábil, por exemplo, que talvez ele não tenha tempo suficiente ali, não tenha serviço suficiente para atender uma única empresa, mas ele possa atender diferentes empresas contábeis, por exemplo. Por quê? Ele pode atender agora a atividade fim. Então, não é somente atividades intermediárias que não eram relacionadas com a atividade principal da empresa. Então, isso permite que ele possa, então, trabalhar de forma ativa. Isso vai dar mais flexibilidade em todo esse processo de relações. É claro que sempre tem um lado positivo e sempre tem um lado negativo. Os funcionários, de modo geral, vão reclamar muito em relação a isso, pois se sentem ameaçados, o que é natural, e temos que avaliar os dois lados. Porém, existe um avanço aí que vai mudar as relações de emprego a longo prazo, e isso deve ser aproveitado pelas empresas e também pelos profissionais de modo geral. Eu espero que esse conteúdo que foi passado aqui tenha dado a vocês um esclarecimento em relação a tudo isso e também passado uma visão profissional sobre tudo isso. É claro que existem as visões pessoais sobre isso, eu não quero entrar aqui em méritos políticos, não é o meu objetivo. O meu objetivo aqui é falar sobre o aspecto empresarial do todo, tá bom? Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa a sua curtida, deixa o seu comentário, isso é importante para o nosso canal. Sucesso e até um próximo vídeo.